Receitas básicas. Soro de leite. O soro de leite, o líquido que sobra depois que o leite é coalhado e fermentado, costuma ser usado como cultura inicial em receitas de fermentados. O leite cru não refrigerado que azeda naturalmente forma grumos e líquidos conhecidos como coalhada e soro, como num famoso verso infantil da língua inglesa, Little Miss Muffet. Miss Muffet, pequenina, sentou-se numa almofada para comer coalhada. Então uma aranha chegou. Ao lado dela se sentou e fez fugir a menina. Quando a coalhada seca, resta o soro, rico em nutrientes. Quando drenado, o iogurte de leite orgânico libera soro líquido, deixando um queijo cremoso, espesso que pode ser espalhado no pão. O soro também é produzido quando se faz ricota caseira ou outros queijos cremosos, e pode igualmente ser utilizado na fermentação. O soro de leite ajuda na produção dos micro-organismos que tornam os alimentos fermentados tão saudáveis, também reduz a quantidade de sal necessária para a fermentação. Você pode usar um iogurte caseiro ou industrializado, desde que tenha sido produzido com leite orgânico integral, de cabra, ovelha ou vaca, a partir de animais alimentados no pasto e que contenha culturas vivas. No entanto, não use iogurte grego, porque grande parte do soro já foi drenada. Você vai precisar de um coador grande ou de uma peneira fina e um morim, um pano de algodão cru, para preparar a receita. Rendimento: 1 litro. 8 copos de iogurte comum, integral, caseiro ou industrial, de vaca, ovelha ou cabra alimentada no pasto, em temperatura ambiente. Umedeça o morinho o bastante para cobrir o interior de um grande coador ou de uma peneira. Monte o morim no coador, cuidando de cobri-lo completamente. Ponha o coador sobre uma grande tigela de vidro ou um recipiente de material não reagente grande o bastante para permitir alguns centímetros de espaço entre o fundo da peneira e seu próprio fundo. Jogue o iogurte no coador e deixe-o escorrer em temperatura ambiente por 4 horas ou até que uma quantidade substancial de soro tenha sido drenada para a tigela. Despeje o soro num recipiente de vidro limpo, tampe e reserve. Não é preciso pôr na geladeira. Tire o morim sem derramar o creme espesso que ficou e amarre as pontas formando uma trouxa apertada, pressionando para continuar a drenagem. Deixe a trouxa na peneira por pelo menos mais 8 horas, ou durante a noite, ou até que não drene mais líquido. Junte o soro restante com o soro do recipiente, tampe e leve à geladeira por até 2 meses. O soro pode ser congelado por até 3 meses, mas depois disso os micro-organismos começam a morrer. Coloque o restante do iogurte cremoso em um recipiente limpo, cubra e leve à geladeira para uso como queijo ou para passar no pão. Ele pode ser armazenado, tampado e mantido na geladeira por até uma semana. Soro de leite de kefir. O kefir é um produto lácteo fermentado, semelhante ao iogurte, mas substancialmente mais fino na consistência. A diferença mais notável entre os dois é que o kefir inicial consiste de grãos, que são combinações de bactérias e leveduras existentes em componentes lácteos, e os micróbios se dão melhor em temperatura ambiente. Em compensação, o iogurte é o resultado da fermentação bacteriana do leite, e seus micróbios prosperam acima de cerca de 35 graus. Além disso, o kefir costuma ser bebido, e não comido, como o iogurte. Rendimento: 1 xícara. 2 xícaras de kefir orgânico comum, à base de leite, caseiro ou industrializado.
Umedeça o morinho o bastante para cobrir o interior de um grande coador ou de uma peneira. Monte o morim no coador, cuidando de cobri-lo completamente. Ponha o coador sobre uma grande tigela de vidro ou um recipiente não reagente grande o bastante para permitir alguns centímetros de espaço entre o fundo da peneira e seu próprio fundo. Despeje o kefir na peneira. Cubra com filme plástico e ponha a tigela na geladeira. Deixe escorrer durante 8 horas ou durante a noite, ou até que todo o soro escorra e o kefir engrosse. Passe o soro para um recipiente limpo de vidro, cubra e leve à geladeira por até um mês, embora as bactérias no soro sejam mais ativas quando preparadas na hora. Raspe o kefir grosso e cremoso que restou no morim, passe para um recipiente limpo, cubra e leve à geladeira por até um mês para usar como um queijo ou passar no pão, não ponha no congelador. Salmoura básica. Uma vez que muitos alimentos fermentados exigem salmoura, é uma boa ideia ter uma à mão. A receita abaixo rende uma quantidade mínima, mas pode ser aumentada para atender às suas necessidades. Refrigerada, a salmoura dura indefinidamente. Devido à importância da água na fermentação, é fundamental que você use água destilada ao fazer uma salmoura. Em geral, a água da torneira é tratada com cloro ou cloramina, que matam os micro-organismos bons de que você precisa. A água de poço artesiano pode conter produtos químicos ou sais que irão afetar negativamente o processo de fermentação. A água filtrada também pode conter traços de produtos químicos, e a água mineral que não tem destilada no rótulo também pode conter substâncias químicas indesejáveis. Recomendo o uso apenas de sal marinho puro em salmouras e todas as formas de fermentação. O sal de mesa contém o indesejável iodo e produtos químicos. Por isso, nunca deve ser usado em salmoura, pois impedirá a fermentação e pode levar à deterioração. Rendimento: 1 litro. 4 xícaras de água fria destilada. 3 colheres, sopa, de sal marinho fino puro, ou 4,5 colheres, sopa, de sal grosso marinho puro. Misture a água e o sal em qualquer recipiente com fechamento hermético, mexendo para misturar. O sal acabará por se dissolver. Cubra e leve à geladeira até que esteja pronta para uso. Se a salmoura for necessária de imediato, dissolva o sal em uma xícara de água destilada muito quente. Em seguida, misture com as 3 xícaras de água fria restantes. Salmoura temperada. A salmoura temperada costuma ser usada para curar carnes e peixes, já que as especiarias e a doçura acrescentam a complexidade que essas receitas exigem. Ao imprimir sua marca pessoal a um prato, você pode usar qualquer combinação de especiarias orgânicas e ervas secas que lhe agradar. Todas as informações da salmoura básica, ver receita anterior, se aplicam à salmoura temperada. Rendimento: 1 litro. 4 xícaras de água fria destilada. 3 colheres, sopa, de sal marinho fino puro, ou 4,5 colheres, sopa, de sal grosso marinho puro. 2 colheres, sopa, de mel puro. 2 folhas de louro orgânico. 4 de colher, chá, de pimenta do reino orgânico. 4 de colher, chá, de pimenta da Jamaica orgânica. 4 de colher, chá, de zimbro orgânico. 4 de colher, chá, de coentro orgânico. 4 de colher, chá, de sementes de mostarda integrais orgânicas. Pimenta integral seca orgânica ou pimenta vermelha em flocos a gosto, opcional. Misture a água e o sal em uma panela grande com o mel, o louro, a pimenta do reino, a pimenta
da Jamaica, o zimbro, o coentro e as sementes de mostarda. Caso queira ardência, acrescente a pimenta a gosto. Deixe em fogo médio até começar a ferver. Tire do fogo e deixe descansar até esfriar. Derivados do leite. Kefir à base de leite. O kefir é uma antiga bebida de leite fermentada, surgida na região do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia, e feita a partir do leite de camela. Embora hoje em dia costume-se produzi-lo a partir do leite de vaca, também pode ser feito a partir do leite de cabra ou ovelha, bem como do leite de cocô ou de amêndoa sem açúcar. De fermentação moderada, é um pouco azedo e lembra um iogurte líquido em grumos. Tem sido apontado como segredo de longevidade e excelente saúde. Rendimento: 1 litro. 1,4 de xícara de grãos de kefir, ver observação abaixo. 4 xícaras de leite integral orgânico de vacas alimentadas no pasto. Coloque os grãos de kefir em um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de vidro de conserva de 1 litro com tampa esterilizada. Adicione o leite, feche hermeticamente o frasco e separe-o em temperatura ambiente durante 24 horas. Após a fermentação inicial, você pode deixá-lo repousar em temperatura ambiente durante várias semanas, mas lembre-se de que quanto mais repousar, mais azedo ficará, até ficar demasiado azedo para beber. Na geladeira, o kefir dura meses. Após 24 horas de fermentação, abra o frasco e despeje o líquido através de uma peneira fina em um recipiente limpo, reservando os grãos de kefir, conforme explicado na observação abaixo. Retorne o kefir ao frasco de 1 litro, feche hermeticamente e leve à geladeira. A essa altura o kefir pode ser consumido, refrigerado, durante até 1 ano. No entanto, quanto mais tempo ele for refrigerado, mais azedo ficará. Se você quiser dar gosto ao kefir, a essa altura você pode fazê-lo passar por um segundo período de fermentação, utilizando o mesmo recipiente. Adicione os sabores que você desejar, como frutas frescas, paus de canela, noz moscada inteira, sementes de cardamomo, chá do tipo chai ou cascas de laranja. É difícil fornecer quantidades exatas para esses ingredientes, já que isso depende da intensidade de sabor que você almeja. Quanto mais aromatizantes você adicionar, mais intenso, naturalmente, será o sabor. Mas é melhor começar devagar, por exemplo. 1,4 de xícara de frutas frescas, 1 ou 2 porções de uma especiaria, 1 colher de chá do tipo chai ou a casca de uma laranja. Misture o kefir com o aromatizante, feche hermeticamente e separe para fermentar em temperatura ambiente durante 12 a 24 horas. Quanto mais tempo você deixá-lo, mais sabor ele vai absorver. O kefir pode ser consumido nesta altura ou mantido na geladeira durante até 1 ano. Uma vez mais, quanto mais tempo ele for refrigerado, mais azedo ficará. Observação: os grãos de kefir são uma mistura de leveduras e bactérias unidas em proteínas do leite e açúcares complexos. Variam do tamanho de um pequeno grão de arroz ao de uma avelanche. Incorporam ao leite organismos amigáveis, como o fermento. Por serem organismos vivos, têm que ser continuamente nutridos. Isso faz com que, após o uso, tenham que ser armazenados em leite integral, fresco, cobertos e refrigerados. Numa proporção de 1 colher, sopa, de grãos para 1 xícara de leite, permanecem ativos durante 1 semana. Se você precisar armazená-los por períodos mais longos, adicione 1 xícara de leite, para cada colher, sopa, de grãos, a cada semana de armazenamento.
Embora possa parecer que armazená-los dessa forma transformaria o leite em kefir, isso não acontece, porque o frio inibe o processo de fermentação. Os grãos de kefir também morrem rapidamente se expostos a calor forte, como num recipiente recém-esterilizado muito quente. Ao fazer kefir de cocô ou leite de amêndoa, será necessário recolocar os grãos no leite integral. Uma vez que esses leites alternativos não contêm a lactose necessária para nutri-los. Iogurte. O iogurte é muito rápido e fácil de preparar. Tudo de que você precisa é leite, um iogurte inicial e tempo. Um dos alimentos originais preparados pela natureza, o iogurte provavelmente foi descoberto por tribos nômades da Ásia e da Europa Oriental quando o calor do sol fermentou inadvertidamente o leite transportado em suas bolsas de pele de ovelha ou cabra. Assim como o kefir, acredita-se que o iogurte é um fator da longevidade extraordinária dos povos da região do Cáucaso e da Bulgária. Para fazer um bom iogurte na cozinha de casa, você vai precisar de um termômetro instantâneo para a comida e de uma iogurteira, ou de alguma coisa que permaneça numa temperatura quase constante entre 43 O. C e 46 O. C, como um forno com luz piloto e temperatura constante de 45 O. C. Depois de fazer o próprio iogurte, lembre-se sempre de separar 1/4 de xícara para fazer o próximo. Rendimento: 1 litro. 4 xícaras de leite integral orgânico de vacas, ovelhas ou cabras alimentadas no pasto. 1/4 de copo de iogurte orgânico integral fabricado a partir de leite de vacas, ovelhas ou cabras alimentadas no pasto. Coloque o leite em uma panela funda de tamanho médio, em fogo médio. Aqueça a 85 O. C medindo em um termômetro instantâneo, olhando com cuidado para que o leite não ferva. Quando a temperatura for atingida, tire do fogo e reserve. Deixe o leite arrefecer até 45 O. C. Se você estiver com pressa, ponha a panela em banho-maria e mexa para esfriar mais rápido, mas não deixe que o leite esfrie abaixo dos 45 O. C. Bata o iogurte em leite morno até misturar totalmente. Despeje a mistura em recipientes limpos e esterilizados com tampas esterilizadas, como 4 vidros de geleia de 250 ml ou um vidro de 1 litro. Se você estiver usando uma iogurteira, despeje a mistura no recipiente dela. Se usar os vidros de geleia, cubra-os hermeticamente e coloque-os num local a temperatura quase constante de 43 O. C a 46 O. C, durante 8 a 12 horas, até que atinja a consistência e espessura que você deseja. Passe para a geladeira e guarde por até 2 semanas. Se estiver usando uma iogurteira, siga as instruções específicas do fabricante do aparelho. Observação: tanto o leite de ovelha quanto de cabra tendem a produzir iogurtes um pouco menos consistentes em textura que o iogurte feito de leite de vaca. Quark. Quark. Palavra em alemão para coalhada, é um queijo fresco comum em toda a Europa. A textura obtida depende do tipo de leite utilizado e do tempo de fermentação. Pode ser fino como creme de leite ou grosso como cream cheese. Pode ser aromatizado com ervas ou raspas de limão. Muito picante, o quark é usado em molhos, saladas e sobremesas. Como a ricota, pode ser servido como sobremesa com um fio de mel, um pedaço de fruta ou uma taça de frutas vermelhas. Depois de ter feito o seu próprio quark, separe cerca de
1, 4 de xícara de cada lote para usar como cultura, no lugar do leitelho, na próxima preparação. Rendimento: 1 copo. 4 xícaras de leite integral de vacas, cabras ou ovelhas alimentadas no pasto. 3 colheres, sopa, de leitelho integral orgânico de vacas, cabras ou ovelhas alimentadas no pasto. Coloque o leite em uma panela funda, de tamanho médio, com tampa hermética, em fogo médio. Aqueça a 75 C com um termômetro de leitura instantânea, cuidando para não deixar o leite subir. Atingida a temperatura, tire do calor e cubra hermeticamente. Separe por 1 hora ou até que o leite volte em temperatura ambiente, mas não abaixo de 20 C. Abre e misture o leitelho. Cubra de novo e deixe descansar por 18 horas ou até que o leite tenha azedado e coalhado, ficando grosso e ligeiramente azedo, como um iogurte. Umedeça o morinho bastante para cobrir o interior de um grande coador ou de uma peneira. Monte o morinho no coador, cuidando de cobri-lo completamente. Ponha o coador sobre uma grande tigela de vidro ou um recipiente não reagente grande o bastante para permitir alguns centímetros de espaço entre o fundo da peneira e seu próprio fundo. Usando uma colher de metal, transfira o leite batido para a peneira forrada com o morim, cubra com filme plástico e leve à geladeira por 8 horas ou até que a consistência desejada seja atingida. Você pode ter que mexer o leite batido de vez em quando para manter o soro, líquido, fluindo. Não descarte o soro, ele pode ser utilizado como uma bebida ou em qualquer receita que o exija. Armazene o soro, conforme indicado no início deste capítulo. Armazene o quark, coberto, na geladeira, por até 1 mês. Ricota. Esta receita, muito fácil de fazer e muito mais cremosa que a maioria das ricotas feitas comercialmente, vai se tornar obrigatória em sua cozinha. É útil para passar no pão, como componente de saladas e na sobremesa, com uma taça de frutas vermelhas ou temperada com um pouco de mel ou conserva de mirtilo com hortelã. Tradicionalmente, os italianos do norte não gostam de salgar a ricota, enquanto os italianos do sul preferem na salgada. Se você for usar a ricota apenas como sobremesa, pode adicionar sabor com 1 ou 2 colheres, sopa, de mel, ao ferver o leite. Rendimento: cerca de 1/2 xícara. 2 xícaras de leite integral orgânico de vacas alimentadas no pasto. 1 xícara de creme de leite orgânico de vacas alimentadas no pasto. Meio colher, sopa, de sal marinho fino puro, opcional. 1/2 colher, chá, de suco de limão fresco. Umedeça o morinho bastante para cobrir o interior de um grande coador ou de uma peneira. Monte o morinho no coador, cuidando de cobri-lo completamente. Ponha o coador sobre uma grande tigela de vidro ou um recipiente não reagente grande o bastante para permitir alguns centímetros de espaço entre o fundo da peneira e seu próprio fundo. Reserve. Misture o leite e o creme de leite, e sal, se desejar, em uma panela funda, em fogo médio. Quando começar a ferver, deixe por 1 minuto. Retire do fogo e misture o suco de limão. Separe para descansar por cerca de 4 minutos ou até que soro e coalho se separem visivelmente. Usando uma escumadeira, passe a coalhada para o morim com a peneira, cubra com filme plástico e deixe escorrer por cerca de 2 horas ou até que a consistência desejada seja atingida. Quanto mais tempo a mistura drenar, mais denso o queijo resultante. Não descarte o soro, ele pode ser utilizado como uma bebida ou em qualquer receita que o exija. Guarde o soro conforme indicado no início deste capítulo.
Raspe a ricota do morim e coloque em um recipiente não reagente. Guarde, coberto, na geladeira, por até 5 dias. Vegetais. Chucrute básico. Esta é, talvez, a receita mais fácil para introduzir os fermentados em sua vida. Não é necessário nada além de repolho orgânico, sal marinho e tempo. Você pode usar qualquer tipo de repolho. Couve roxa, napa, couve lombarda, couve de Bruxelas. Como queira. Chucrute não só é fácil de fazer, mas é muito bom para a sua saúde. Ele contém lactobacilli, bactérias benéficas que ajudam no funcionamento do trato digestivo, e é uma excelente fonte de nutrientes essenciais e fibras. Na geladeira, o chucrute se conserva por um tempo longo, geralmente até 1 ano, sem perder o sabor. É melhor comer chucrute fresco ainda cru, enquanto o chucrute curtido, de sabor intenso, em geral é melhor cozido. Para certificar-se de que a proporção de sal no repolho está correta, recomendo pesar o repolho. Depois de tirar o miolo e quaisquer folhas externas murchas ou danificadas. Rendimento: 1 litro. 1,5 kg de repolho orgânico, sem miolo e sem folhas externas murchas ou danificadas. 3 colheres, chá, de sal marinho fino puro. Pique o repolho em fatias grosseiras, com um processador de alimentos, um ralador, uma mandoline ou um facão de chefe afiado. Coloque o repolho em uma tigela grande e polvilhe o sal. Com as mãos, esfregue o sal no repolho, até que ele comece a soltar líquido facilmente. O tempo necessário dependerá do frescor do repolho e da sua força, podendo variar de alguns minutos a meia hora. Embale o repolho e o líquido em um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de conserva de vidro, com tampa esterilizada, ou uma panela de 1 litro com fechamento hermético. Usando a ponta dos dedos, um frasco de vidro que caiba dentro do maior ou um espremedor de batatas. Pressione com a maior força possível até o líquido subir e cobrir o repolho picado. Você deve deixar uns 3 a 5 centímetros de espaço entre o repolho e a boca do frasco, para que o repolho tenha espaço para se expandir ao fermentar. Caso a mistura não tenha criado líquido suficiente para cobrir o repolho, adicione água fria destilada até cobri-la completamente. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável limpa, apertando firme, para eliminar todo o ar da bolsa. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha o repolho sob o líquido. Feche a bolsa, coloque-a sobre o repolho no frasco e empurre-o para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Reserve em local arejado e escuro durante 5 dias. Confira o processo de fermentação diariamente, para garantir que o repolho continue coberto de líquido. Caso contrário, adicione água destilada até cobrir. 2 dias depois, comece a provar o chucrute. Retire a bolsa de água e reserve-a, tire e jogue fora qualquer espuma ou mofo que se formar. Ela não é nociva, apenas pouco apetitosa. Usando um garfo, faça furinhos em vários pontos, e tire um pouquinho para provar. Isso lhe permite determinar quando o chucrute está do seu agrado. Mas não se esqueça de apertar o chucrute de volta para dentro do líquido, de colocar a bolsa de água em cima para pressionar o repolho para baixo, de fechar hermeticamente e de reservar como antes. Dependendo da temperatura ambiente, depois de 1 semana o chucrute deve formar gruminhos e adquirir um aroma ácido e azedo. Quando o chucrute atingir o sabor e a textura desejados, ponha-o
Frasco na geladeira para impedir mais fermentação. O repolho continuará a fermentar, mas num ritmo muito mais lento. É possível servir-se do chucrute em qualquer ponto do processo de fermentação. No início do processo, ele estará mais crocante, com gosto de repolho, depois fica mais macio e com um sabor mais forte e azedo. Tampado e na geladeira por até 6 meses, continuará lentamente a ganhar azedume. Observação: o repolho fermenta muito rapidamente em temperatura ambiente, em torno de 20 C. E o chucrute costuma ficar pronto para comer em uma semana. Você pode também levar à geladeira desde o início, mas a fermentação ocorrerá muito lentamente, um pouco mais que o dobro do tempo de fermentação em temperatura ambiente. No entanto, o gosto final será mais acentuado. Se mantido a uma temperatura superior a 25 C, ele fica rapidamente marrom escuro e estraga. Se isso ocorrer, jogue fora o chucrute e comece de novo. Para acentuar o sabor, adicione cominho, endro ou sementes de mostarda no repolho com sal. Aspargos temperados. Aspargos preparados dessa maneira são um acréscimo elegante a saladas e embutidos, servem como entrada rápida e, o melhor de tudo, são saudáveis. É uma ótima maneira de conservar esse produto perfeito e barato. Rendimento: 1 litro. 500 gramas de aspargos orgânicos, cerca de 16 rebentos. 4 dentes de alho orgânico, descascados e fatiados. 2,5 xícaras de salmoura temperada. Em temperatura ambiente. Corte as raízes dos aspargos. Depois corte cada rebento em 3 pedaços de mais ou menos 5 centímetros cada ou apenas apare a ponta e use os rebentos inteiros. Se usar os aspargos em pedaços, coloque-os em uma tigela, adicione o alho e misture bem. Coloque tudo num frasco de conserva esterilizado de 1 litro, com tampa esterilizada, ou numa panela de 1 litro com tampa hermética e esterilizada. Disponha o alho fatiado em torno dos aspargos. Despeje a salmoura no recipiente, de modo a cobrir completamente os aspargos. Se usar os aspargos inteiros, coloque os rebentos em pé, com a ponta para cima, num frasco de conserva esterilizado de 1 litro, com tampa esterilizada, ou numa panela de 1 litro com tampa hermética e esterilizada. Disponha o alho fatiado em torno dos aspargos. Deite a salmoura no recipiente, de modo a cobrir completamente os aspargos. Se o líquido não for suficiente para cobrir os aspargos, adicione água destilada fria. Deixe 2 a 5 cm de espaço entre os aspargos e a boca do frasco para que os aspargos, uma vez fermentados, tenham espaço para se expandir. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável limpa, apertando firme, para eliminar todo o ar da bolsa. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha os aspargos sob o líquido. Feche a bolsa, coloque-a sobre os aspargos no frasco e empurre-o para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Reserve em local arejado e escuro. Verifique o frasco com frequência para se certificar de que os aspargos permanecem cobertos pelo líquido. Se o nível do líquido estiver baixo, remova a bolsa de água e reserve. Tire e jogue fora. Qualquer espuma ou mofo que se formar, ela não é nociva, apenas pouco apetitosa. Acrescente água destilada até cobrir os aspargos, empurre-os para dentro do líquido, coloque a bolsa de água em cima para pressionar os aspargos para baixo, feche hermeticamente e reserve como antes.
Após cerca de uma semana os aspargos estarão prontos para comer, mas deixá-los fermentar por 2 semanas vai acentuar o sabor. Passe para a geladeira e guarde por até 3 meses. Cebola cipollini doce. Se você não conseguir encontrar cebolas cipollini pequenas e achatadas brancas ou roxas, pode usar nesta receita cebolas pequenas amarelas ou roxas, ou chalotas. O mesmo vale para o sal rosa do Himalaia, à venda em lojas especializadas, alguns supermercados e na internet. Outros sais marinhos finos podem ser usados, mas eles não vão adicionar às cebolas prontas aquele gostinho que tem o sal rosa. Embora deliciosas quando consumidas direto do frasco, grelhar as cebolas em conserva rapidamente acentua seu sabor ácido e faz delas o acompanhamento perfeito para um bife ou costeleta grelhada. Rendimento: 1 litro. 10 cravos inteiros. 10 cebolas cipollini descascadas, cerca de 750 gramas. Um pedaço de raiz de gengibre fresca de 3 centímetros, descascado e cortado em fatias. 2 paus de canela de 5 centímetros. 1 colher, sopa, de sal rosa do Himalaia fino. Água destilada, cerca de 2 xícaras, o suficiente para cobrir as cebolas. Espete um cravo em cada cebola. Ponha metade das cebolas em um frasco de vidro de conserva esterilizado de 1 litro. Disponha metade do gengibre em torno das cebolas e acrescente os paus de canela. Encaixe as cebolas restantes dentro do frasco e aninhe em volta delas as fatias de gengibre restantes. Misture o sal com água, agitando para dissolver. Despeje a água salgada sobre as cebolas, até cobri-las completamente. Se o líquido não for suficiente para cobrir as cebolas, adicione água destilada fria. Deixe 2 a 5 centímetros de espaço entre as cebolas e a boca do frasco para que as cebolas, uma vez fermentadas, tenham espaço para se expandir. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável limpa, apertando firme para eliminar todo o ar da bolsa. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha as cebolas sob o líquido. Feche a bolsa, coloque-a sobre as cebolas no frasco e empurre-o para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Reserve em local arejado e escuro por 3 semanas ou até que as cebolas atinjam o sabor desejado. Verifique o frasco com frequência para se certificar de que as cebolas permanecem cobertas com líquido. Se o nível do líquido estiver baixo, remova a bolsa de água e reserve. Tire e jogue fora qualquer espuma ou mofo que se formar, ela não é nociva, apenas pouco apetitosa. Acrescente água destilada até cobrir as cebolas, empurre-as para dentro do líquido, coloque a bolsa de água em cima. Para pressionar as cebolas para baixo, feche hermeticamente e reserve como antes. Após 3 semanas a cebola deve estar pronta para comer, mais 2 semanas adicionais de fermentação em temperatura ambiente não farão mal. Ponha na geladeira e guarde por até 9 meses. Kimchi. O kimchi é um daqueles pratos tradicionais para os quais todo cozinheiro amador coreano tem um segredo ou uma receita antiga. Historicamente, ele era preparado em panelas de barro e enterrado em solo profundo para maturar durante longos períodos, mas hoje isso é feito raramente. O kimchi fresco é usado na salada, quando maduro, como acompanhamento ou condimento, e, quando muito maduro, é apenas para os fortes, pois fica extremamente azedo e de sabor intenso. É um prato que você pode fazer do seu jeito, adicionando pimenta ou alterando os legumes utilizados. No entanto,
Não importa qual a combinação que você escolha, não deixe de incluir uma pera ou uma maçã, pois os açúcares dessas frutas auxiliam na fermentação. Recomendo pesar a couve depois de tirar o miolo duro e quaisquer folhas externas murchas ou danificadas. Rendimento: 1 litro. 1 kg de couve chinesa ou couve lombarda orgânica, cortada em quadradinhos de cerca de 5 cm. 1,4 de xícara mais 1 colher, sopa, de sal marinho fino puro. 1,4 de copo de gochugaru ou de pimenta em pó orgânica pura, ver observação. 1 pera asiática, pera comum ou maçã grande orgânica, com a casca, sem caroço e picada. 2 colheres, sopa, de alho picado. 1 colher, sopa, de raiz de gengibre orgânica. 1 colher, sopa, de pasta de anchovas natural. 2 alhos porós orgânicos, brancos com algumas partes verdes, bem lavados e picados. 1 rabanete japonês grande orgânico, daikon, aparado e cortado em palitos. 1 cenoura orgânica, aparada e cortada em palitos. 1 chicória, endívia, orgânica crua, bem lavada, descascada e cortada em palitos. Opcional. Ver. Observação. Meia xícara, cerca de 100 gramas, de tupinambo orgânico picado. Misture a couve com 1,4 de xícara de sal em uma tigela grande. Adicione água quente destilada, suficiente para cobri-la. Com as mãos, misture a couve com a água salgada. Separe, destampada. Durante 4 a 8 horas. Escorra a couve salgada com um coador e enxague em água corrente fria, sacudindo o excesso de água. Coloque a couve em uma tigela grande. Misture o gochugaru com a pera, o alho, o gengibre e a pasta de anchova em um processador de alimentos com lâmina metálica. Adicione 1 xícara de água destilada quente e processe até virar um purê uniforme. Reserve. Junte a couve, o alho poró, o rabanete, a cenoura, a raiz de chicória e os tupinambos. Usando uma espátula de borracha, raspe o purê de pimenta e junte aos legumes. Ponha luvas de borracha, para evitar que a pimenta irrite sua pele, e use as mãos para esfregar cuidadosamente essa pasta e o sal restante nos legumes. Ainda usando as luvas, embale a mistura e o líquido que se formou num recipiente esterilizado. Como um frasco de vidro de conserva de 1 litro com tampa esterilizada ou uma panela de 1 litro com tampa esterilizada e hermética. Usando as pontas dos dedos das luvas, um frasco de vidro menor que caiba dentro do maior ou um espremedor de batatas, empurre para baixo, com a maior força possível, até que o líquido suba e cubra os legumes. Se a mistura não tiver criado o suficiente líquido para cobri-los, adicione água destilada até cobri-los completamente. Você deve deixar uns 3 a 5 centímetros de espaço entre os legumes e a boca do frasco, para que o quinte tenha espaço para se expandir ao fermentar. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável limpa, apertando firme, para eliminar todo o ar da bolsa. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha os legumes sob o líquido. Feche a bolsa, coloque-a sobre o quinte no frasco e empurre-o para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Reserve em local arejado e escuro por 3 dias. Verifique o quinte diariamente para se certificar de que ele permanece coberto com líquido. Caso contrário, adicione água destilada para cobrir. Disse que o período de tempo ideal para a fermentação do quinte é de 3 dias, mas vários
Cozinheiros permitem que a fermentação aconteça por períodos muito mais longos. Depende na verdade de quão azedo ou picante você o deseja. Após 3 dias, comece a provar o quinte para ver se ele está tão saboroso quanto você gostaria. Ponha o saco de água em cima de novo, vede e reserve. Como antes. Quando o quinte atingir o sabor desejado, ponha o frasco na geladeira para retardar o processo de fermentação. O quinte vai continuar a fermentar, mas num ritmo muito mais lento. Observação: o gochugaru, ingrediente essencial na culinária coreana, é simplesmente pimenta vermelha seca e triturada. Tem uma textura grossa, um vermelho profundo e berrante, e é muito picante, deixando na boca um suave gosto adocicado. Não há substituto para ele na autêntica culinária coreana. A coisa mais próxima seria moer sua própria pimenta vermelha seca, ardida e orgânica. Você só deve comprar gochugaru feito a partir de pimenta vermelha pura, 100% coreana. No entanto, se não tiver como encontrá-la, use pimenta em pó orgânica pura. Eu uso raiz de chicória, excelente fonte de antioxidantes, assim como um fantástico limpador dos sistemas do corpo. Mas, uma vez que nem sempre é fácil encontrá-la, eu a considerei opcional. Isso não terá impacto sobre o sabor ou a textura do quinte acabado. Carnes, peixes e ovos. Carne curada. Tradicionalmente servida com repolho cozido comum. No entanto, para maximizar seu potencial, como amiga da mente, sirva a carne curada com chucrute básico. Um corte grande de carne vai demorar cerca de 2 semanas para fermentar. Cortes mais finos, como o peito, curam em cerca de 5 dias. Rendimento: 3 a 4 kg. 6 litros de salmoura temperada. 2 xícaras de mel natural. 3 a 4 kg de coxão mole de boi alimentado no pasto. 12 grãos de pimenta do reino orgânica. 6 raminhos de salsa orgânica. 4 folhas de louro. 3 dentes de alho orgânico, descascados e picados. Água destilada para cozinhar. 6 alhos porós orgânicos com um pouco da parte verde, aparados e bem lavados. 4 cenouras, descascadas e cortadas em pedaços. Chucrute, opcional. Mostarda forte, opcional. Misture a salmoura e o mel numa panela grande em fogo alto e ponha para ferver. Abaixe o fogo e cozinhe em fogo brando durante cerca de 5 minutos ou apenas até que o mel se dissolva. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque a carne na salmoura fria, cobrindo-a completamente com a água salgada. Se não houver o bastante, adicione água destilada fria o suficiente. Tampe e leve à geladeira por até 2 semanas. Verificando constantemente para garantir que a carne esteja completamente coberta. Após 1 semana, comece a verificar o quanto do sabor da salmoura passou para a carne. Tire a carne do líquido e fatie uma pontinha. Toste ligeiramente esse pedaço, apenas o suficiente para permitir prová-lo. O ideal é que prevaleça o sabor picante, sem ficar muito salgado. Caso queira um sabor mais acentuado de conserva, recoloque a carne na salmoura, feche e leve à geladeira por mais 1 semana adicional. Sempre verificando se a carne está totalmente coberta e testando o sabor dia sim, dia não. Quando estiver pronta para cozinhar, retire a carne da salmoura e descarte o líquido. Misture a pimenta, a salsa, as folhas de louro e o alho em um pequeno molim. Usando um barbante, amarre o pano em uma trouxa. Reserve. Coloque a carne em um panelão. Adicione água destilada fria até cobrir.
Junte o morim, o alho, poró e as cenouras. Põe em fogo alto e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe em fogo brando, juntando mais água destilada se necessário, para manter a carne submersa, por umas 3 horas ou até que a carne esteja macia quando perfurada com a ponta de uma faquinha afiada. Retire a carne do líquido e corte-a no sentido contrário à fibra, em fatias finas. Coloque as fatias em uma travessa juntamente com o alho poró. Sirva com chucrute e mostarda forte, se desejar. Lombo de porco curado temperado. O lombo de porco magro funciona melhor para a salga, já que a gordura suína não costuma ter boa aparência ou sabor quando em salmoura. Embora seja delicioso servido quente com chucrute, este lombo de porco temperado é um saboroso complemento a uma salada gourmet, salteado ou em sopas. Rendimento: 2 kg. 3 litros mais uma xícara de água destilada. 3, 4 de xícara de sal marinho fino puro. 1 colher, sopa, de açúcar mascavo orgânico. 6 folhas de louro. 5 anises estrelados inteiros. 1 pau de canela. 1 colher, chá, de sementes de mostarda. 1 colher, chá, de bagas de zimbro inteiro. 1 colher, chá, de coentro. 1 colher, chá, de pimenta da Jamaica inteira. Meio colher, chá, de pimenta vermelha em flocos. 1, 4 de xícara de sal grosso, de preferência sal rosa do Himalaia. 2 kg de lombo de porco, livre de todo o excesso de gordura. 4 dentes de alho, descascados e cortados no comprimento. 6 xícaras de chucrute. 2 xícaras de cebola cortada em fatias finas. Mostarda forte ou raiz forte, opcional. Misture os 3 litros de água com o sal marinho e o açúcar em uma panela grande não reagente, mexendo até dissolver. Leve ao fogo alto e adicione as folhas de louro, o anis estrelado, o pau de canela, as sementes de mostarda, as bagas de zimbro, o coentro, a pimenta da Jamaica e os flocos de pimenta. Deixe ferver por 5 minutos. Retire do fogo, adicione o sal grosso e deixe esfriar. Coloque a carne de porco e o alho em uma grande bolsa de plástico hermeticamente fechada. Use bolsas de armazenamento de 2 litros ou sacos de salmoura. Despeje a salmoura fria na bolsa, tire-o ar e sele. Coloque a bolsa em um recipiente grande o bastante para armazenar a carne de porco em uma posição que garanta que ela fique coberta pela salmoura. Ponha na geladeira e deixe em salmoura por uma semana, verificando de tempos em tempos se a carne está completamente coberta pela salmoura. Retire da geladeira, escorra e descarte a salmoura. Coloque a carne em um panelão. Adicione o chucrute e a cebola em fatias, junto com a xícara restante de água destilada. Leve ao fogo alto e deixe ferver. Baixe imediatamente o fogo, tampe e cozinhe por cerca de 90 minutos ou até que a carne esteja macia quando perfurada com a ponta de uma faquinha afiada. Ponha a carne numa tábua de corte. Com um facão afiado, corte-a transversalmente em fatias finas. Coloque as fatias, ligeiramente sobrepostas, no centro de uma bandeja. Distribua a mistura. Chucrute de cebola em torno e sirva com mostarda forte como acompanhamento, se desejar. Sardinhas em conserva. Esta receita é baseada no clássico arenque em conserva sueco, mas eu uso sardinhas, ricas em nutrientes, no lugar do arenque tradicional. Você pode, é claro, usar o arenque ou alguns outros peixes pequenos, como o salmão. Rendimento: 750 gramas. 750 gramas de filé de sardinha selvagem.
Cerca de 4 xícaras de salmoura temperada. Em temperatura ambiente. 1 xícara de água destilada. 2 xícaras de vinagre comum. 1/4 de xícara de mel natural. 3 folhas de louro. 3 cravos inteiros. 1 cebola suave orgânica, descascada e cortada transversalmente em fatias finas. 1 limão Meyer orgânico, cortado transversalmente em fatias finas. Coloque os filés em um recipiente raso. Adicione água salgada o suficiente para cobrir completamente os peixes. Cubra todo o recipiente com filme plástico e leve à geladeira por 24 horas. Misture a água destilada com o vinagre e o mel em uma panela pequena em fogo médio. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe em fogo muito brando por 5 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. Retire as sardinhas da geladeira. Abra e jogue fora a água salgada. Coloque os filés em um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de conserva de vidro de 1 litro, e adicione aleatoriamente as folhas de louro, o cravo, a cebola e as rodelas de limão até encher o frasco. Adicione a mistura de vinagre fria. Se o peixe não estiver completamente coberto, adicione água fria. Destilado o bastante para cobrir. Deixe 2 a 5 centímetros de espaço entre o peixe e a boca do frasco para permitir que os gases da fermentação do peixe sejam liberados. Deixe repousar em temperatura ambiente durante 24 horas. Conserve na geladeira por 1 dia antes de comer. Pode ser armazenado tampado e na geladeira durante 1 mês. Observação: para fazer sardinhas em conserva ao creme, retire as sardinhas do líquido no final do processo de conserva e reserve 1/4 de xícara do líquido. Coloque as sardinhas em uma travessa. Misture o líquido reservado com 1 xícara de quark, mexendo para misturar bem, e despeje a mistura sobre as sardinhas. Adicione 2 cebolas suaves em fatias finas e 1 colher, sopa, de endro fresco picado e mexa até misturar. Tampe e leve à geladeira por pelo menos 1 hora para permitir que os sabores se misturem. Sirva ou guarde, tampado e refrigerado, por até 2 semanas. Salmão fermentado escandinavo. Embora muitas receitas escandinavas de peixe fermentado resultem em pratos de sabor forte, que são um gosto para poucos, esta cria um sabor cítrico que é muito mais atraente para o paladar americano. Este salmão rende um maravilhoso canapé ou uma cobertura excelente para uma salada mista ou de folhas. Rendimento: 1 kg. Cerca de 3 xícaras de salmoura temperada. Em temperatura ambiente. 1/4 de xícara de soro de leite. Em temperatura ambiente. 1 colher, sopa, de mel natural. 1 kg de salmão selvagem sem espinhas, sem pele, cortado em pedaços pequenos. 6 raminhos de endro orgânico fresco. 1 limão orgânico inteiro, cortado em fatias finas. Misture a salmoura com o soro de leite e o mel, mexendo para misturar bem. Coloque os pedaços de peixe em um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de vidro de conserva de 1 litro com tampa esterilizada, juntando aleatoriamente os raminhos de endro e as rodelas de limão à medida que encher o frasco. Adicione a mistura de salmoura. Se o peixe não estiver completamente coberto, adicione água fria destilada o suficiente para cobrir. Deixe 2 a 5 centímetros de espaço entre o peixe e a boca do frasco para permitir que os gases da fermentação do peixe sejam liberados.
Deixe repousar em temperatura ambiente durante 24 horas, deixe na geladeira por pelo menos 4 horas, ou até uma semana, antes de servir. Peixe cru fermentado. Esta receita é muito parecida com o sushi de gerações passadas, que era feito com peixe salgado e fermentado, em vez do peixe cru com o qual estamos agora acostumados. Ao contrário de muitos outros pratos de peixe de cheiro forte, que são fermentados por períodos mais longos, esta breve cura cria um prato suave, que ainda oferece o auxílio à digestão e o valor nutricional das fermentações mais prolongadas. Faço esta receita tanto com soro de leite quanto com suco de chucrute e acho que, embora as duas fiquem boas, com o suco de chucrute o sabor fica melhor. Rendimento: 750 gramas. 750 gramas de filé de peixes selvagens, cortados em pedaços pequenos. 5 fatias finas de raiz de gengibre orgânico descascado. Uma cebola orgânica, descascada e picada. Cerca de 1/2 xícara de suco de chucrute básico ou industrializado. Coloque o peixe em um recipiente limpo e esterilizado, como um frasco de conserva de vidro de 1 litro com tampa esterilizada, juntando aleatoriamente os pedaços de gengibre e cebola à medida que encher o frasco. Adicione o suco de chucrute. Se o peixe não estiver completamente coberto, adicione água fria destilada o suficiente para cobrir. Deixe 2 a 5 centímetros de espaço entre o peixe e a boca do frasco para permitir que os gases da fermentação do peixe sejam liberados. Deixe repousar em temperatura ambiente durante 8 horas, deixe na geladeira curando durante no máximo 3 dias. Uma vez resfriado, o peixe pode ser consumido puro ou com um fio de azeite extra virgem de oliva, suco de limão e sal marinho. Ovos cozidos fermentados. Esses ovos em conserva dão um excelente lanche ou complemento para a salada. Você também pode usar a salmoura temperada para uma fermentação que adicione mais sabor. Rendimento: 1 dúzia. 1 dúzia de ovos duros cozidos, descascados. 6 dentes de alho orgânico, descascados e cortados no comprimento. 3 ramos de endro orgânico. 3 pimentas vermelhas orgânicas secas. 1/4 de xícara de soro de leite em temperatura ambiente. Cerca de 2 xícaras de salmoura básica em temperatura ambiente. Coloque 3 ovos no fundo de um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de conserva de vidro de 1 litro com tampa esterilizada ou uma panela com tampa esterilizada e hermética. Adicione aleatoriamente o alho, o endro e a pimenta, e continue a juntar os ovos à medida que enche o recipiente. Adicione o soro de leite, seguido de salmoura suficiente para cobrir os ovos. Deixe 2 a 5 cm de espaço entre os ovos e a boca do frasco para permitir que os gases da fermentação dos ovos sejam liberados. Feche bem e reserve em local fresco e escuro durante 3 dias. Como os ovos são cozidos, não haverá uma grande quantidade de bolhas, deve ocorrer apenas um leve borbulhar no topo quando a fermentação estiver completa. Ocorrida a fermentação, conserve na geladeira por até 3 semanas. Frutas. Limão siciliano em conserva. O limão siciliano em conserva é um ingrediente essencial na culinária marroquina. É usado para saladas da estação, tagine e pratos de grãos. Gosto dos limões picados em saladas e caldos, fatiados com peixe grelhado e misturados com ervas no tempero do frango assado. São fáceis de fazer e duram para sempre.
Usando um limão por vez, coloque os limões em uma superfície plana e rolhe-os, pressionando-os ligeiramente para amaciá-los. Não pressione com força demais, porque os limões podem quebrar e ficar inutilizados. Corte cada limão ao meio transversalmente, e depois corte cada metade, longitudinalmente, em 4 partes iguais, sem separá-lo inteiramente. O ideal é abrir o limão um pouco como uma flor que desabrocha. Remova e descarte os caroços. Coloque um pouco de sal nas fendas de cada limão. Em seguida, usando uma pequena porção do sal restante, ponha uma fina camada de sal no fundo de um recipiente limpo e esterilizado de 500 ml. Como um frasco de conserva de vidro de 1 litro com tampa esterilizada ou uma panela com tampa esterilizada e hermética. O recipiente deve ser apenas grande o bastante para que caibam os limões, pois é essencial que eles fiquem muito apertados. Comece a enfiar os limões bem apertados no recipiente, e depois de cada camada de limões coloque uma camada de sal. Continue a enfiar os pedaços de limão até utilizar todo o sal e todos os limões. À medida que você os insere, vai comprimi-los, e eles vão começar a liberar uma grande quantidade de suco. Se estiver usando paus de canela, coloque-os aleatoriamente entre os limões. Se os limões não liberarem suco suficiente para cobri-los completamente, adicione suco de limão até cobrir. Deixe uns 2 centímetros de espaço entre os limões e a boca do frasco para permitir que os limões se expandam durante a fermentação. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável limpa, apertando firme, para eliminar todo o ar da bolsa. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha os limões sob o líquido. Feche a bolsa, coloque sobre os limões no frasco e empurre-os para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede hermeticamente. Deixe os limões fermentar a temperatura ambiente durante uma semana, verificando o recipiente com frequência para se certificar de que permanecem cobertos pelo líquido. Se o nível do líquido estiver baixo, usando um pouco de força, empurre-os limões para baixo de modo que o líquido suba até cobri-los. Coloque a bolsa de água de volta ao topo para pressioná-los para baixo, sele hermeticamente e reserve em temperatura ambiente por pelo menos mais 2 semanas antes de usar. Limões em conserva podem ser armazenados em temperatura ambiente por até 1 ano. Ao longo da fermentação, remova e jogue fora qualquer espuma ou mofo que se formar, não é nocivo, apenas pouco apetitoso. Os limões podem ser armazenados, tampados e na geladeira, por um período ainda mais longo. Rendimento: 500 ml. Observação: embora a maioria dos limões orgânicos não seja polida, se você tiver alguma dúvida a respeito dos seus, escalde-os em água fervente por 1 minuto antes de usá-los. Escorra bem e deixe os esfriar completamente antes de continuar a fazer a receita. Mirtilo e hortelã em conserva. Esta conserva é bem diferente das geleias industrializadas, altamente adoçadas. O mel até acrescenta um sabor suave e açucarado, mas a fermentação e o soro adicionam uma forte nota de acidez. Você pode usar qualquer fruta vermelha, exceto morangos, que não parece virar geleia durante a fermentação, e qualquer erva ou tempero para dar um toque especial à sua geleia. Rendimento: 500 ml. 3 xícaras de mirtilos orgânicos. Meia xícara de mel natural. 1 colher, chá, de sal marinho fino puro. 2 colheres, sopa, de folhas de hortelã orgânica fresca. 1 colher, chá,
de suco de limão orgânico. 1/4 de copo de soro de leite ou de fermento vegetariano. Consulte meu site. Misture 2,5 xícaras do mirtilo com o mel e o sal em uma panela média, em fogo médio. Leve para ferver levemente, e comece a esmagar os mirtilos com as costas de uma colher de pau. Cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. Misture a meia xícara de mirtilos restante com as folhas de hortelã e o suco de limão em um processador de alimentos com lâmina de metal. Processe durante cerca de 1 minuto ou até que se forme um purê. Despeje o purê na mistura de frutas resfriada. Adicione o soro de leite, agitando para misturar bem. Deite a mistura em recipientes limpos, como 2 vidros de geleia esterilizados de 250 gramas com tampas esterilizadas, ou 2 panelas de 250 ml com tampas esterilizadas e herméticas. Feche hermeticamente e deixe repousar em temperatura ambiente durante 2 dias para permitir a fermentação. As conservas podem ser consumidas imediatamente. Depois de abertas, podem ser armazenadas na geladeira por até 1 mês ou no congelador por até 3 meses. Condimentos. Jicama em conserva. A jicama é um dos melhores alimentos probióticos. O tupinambo também pode ser utilizado nesta receita. São conservas simples de fazer e ótimas para lanches ou saladas. Você pode alterar o sabor usando outras ervas, adicionando especiarias ou pimentas ou utilizando casca de limão ou de límano. Lugar da laranja. Rendimento: cerca de 1 litro. Laranja orgânica grande. Ver observação. 600 gramas de jicama orgânica, descascada e cortada em cubos de 2 centímetros. 6 raminhos de endro orgânico fresco. 6 raminhos de hortelã orgânica fresca. 2 xícaras de salmoura básica. Em temperatura ambiente. Usando uma faquinha afiada, descasque a laranja, cuidando para que não sobre nenhuma membrana. Ponha metade da casca no fundo de um recipiente esterilizado, como um frasco de conserva de vidro de 1 litro com tampa esterilizada ou uma panela de 1 litro com tampa esterilizada e hermética. Adicione metade da jicama, metade do endro e da hortelã. Em seguida, ponha a outra camada de casca de laranja e a jicama, o endro e a hortelã. Despeje a solução salina dentro do recipiente. Deixe uns 2 a 5 centímetros de espaço entre a jicama e a boca do frasco para permitir que ela se expanda durante a fermentação. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável, apertando firme para eliminar todo o ar. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha a jicama sob o líquido. Feche a bolsa, coloque as sobras de cama e empurre-a para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Deixe fermentar em temperatura ambiente em local fresco e escuro durante 3 dias. Verifique o recipiente diariamente para garantir que a jicama permaneça coberta pelo líquido. Se não estiver, adicione água destilada fria até cobrir. Após 3 dias, abra o recipiente. Retire a bolsa de água e reserve. Remova e descarte as ervas. Pode dar um pouco de trabalho, mas, se você deixar as ervas por um período longo, elas vão estragar e amolecer. Aperte a jicama de volta para dentro do líquido, recoloque a bolsa de água para pressioná-la. Vede hermeticamente e reserve como antes. Teste diariamente o sabor e a textura. Dependendo da
Temperatura no local escuro que você escolheu. A jicama deve estar pronta para consumo ao cabo de 10 dias. Quando se atingir o sabor e a textura desejados, passe o frasco para a geladeira para impedir o processo de fermentação. A jicama pode ser armazenada, tampada e na geladeira, durante até 6 semanas. Observação: embora a maioria das frutas cítricas orgânicas não seja polida, se você tiver alguma dúvida a respeito das suas, escalde-as em água fervente durante 1 minuto antes de usar. Escorra bem e deixe esfriar completamente antes de prosseguir com a receita. Alho em conserva. Estes dentes picantes são um ótimo complemento para muitas receitas e até mesmo para uma saborosa boquinha de última hora. O alho em conserva pode realçar saladas, hummus, sopas, guisados, ou servir como um convidativo petisco em coquetéis, num espetinho com um pedaço de carne mal passada de boi alimentado no pasto. Rendimento: cerca de 2 xícaras. 50 dentes, cerca de 4 cabeças, de alho, descascados e livres de manchas marrons. 2 xícaras de salmoura básica. Em temperatura ambiente. Coloque o alho em um recipiente limpo, esterilizado, como um frasco de conserva de vidro de 1 litro com tampa esterilizada. Adicione a salmoura, cuidando para que cubra o alho completamente. Do contrário, adicione água destilada fria o suficiente para cobri-lo. Coloque um pouco de água fria em uma pequena bolsa plástica reutilizável, apertando firme para eliminar todo o ar. Você precisa apenas de água suficiente para criar um peso que mantenha o alho sob o líquido. Feche a bolsa, coloque-a sobre o alho e empurre-o para baixo para garantir que a bolsa de água tenha peso bastante. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Separe em temperatura ambiente em um local fresco e pouco iluminado durante 1 mês. Verifique o recipiente depois de 2 semanas para garantir que a solução salina continue a cobrir o alho. Se isso não acontecer, adicione mais salmoura. O alho costuma ficar pronto para comer depois de 1 mês, momento em que o aroma forte, básico, é substituído por outro, ligeiramente adocicado. De tempos em tempos ao longo do mês, faça um teste de gosto, deixe fermentar até que a textura e o sabor sejam do seu agrado. O alho em conserva se mantém tampado e na geladeira, quase indefinidamente. Molho em conserva. Como não costumo comer batatas chips, uso este molho para carnes e peixes grelhados. É particularmente delicioso num canapé de mariscos, no lugar do molho habitual. Também rende um ótimo prato no almoço, misturado com uma tigela de iogurte caseiro. Rendimento: cerca de 1 litro. 2 xícaras de tomates orgânicos cortados em cubos, descascados e sem sementes. 1 xícara de cebola roxa orgânica. 1 xícara de jicama picada. Meia xícara de coentro orgânico picado. 1 colher, sopa, de alho orgânico picado. 1 colher, sopa, de pimenta orgânica picada, ou a gosto. Suco de um limão orgânico, e mais suco a gosto. 3 colheres, sopa, de soro de leite. 1 colher, chá, de sal marinho fino puro, ou a gosto. Misture os tomates, a cebola, a jicama, o coentro, o alho e a pimenta em uma tigela grande não reagente. Adicione o suco de limão, o soro de leite e o sal. Prove e, se necessário, acrescente mais suco de limão ou sal. Ponha porções iguais do molho em cada um de 3 recipientes esterilizados, limpos, como um pote de vidro de meio litro com tampa esterilizada. Deixe de 2 a 5 centímetros de espaço entre o molho e a boca.
do frasco para permitir que ele se expanda durante a fermentação. Tampe o recipiente e vede-o hermeticamente. Reserve em temperatura ambiente em local fresco e pouco iluminado por até 3 dias ou apenas até o molho atingir o sabor e a textura desejados. Passe para a geladeira e guarde, tampado, por até 3 meses. Bebidas. Kombucha. O kombucha, bebida tradicional nas culturas asiáticas, só recentemente foi descoberto nos Estados Unidos. Sabe-se que é um desintoxicante muito poderoso, repleto de vitaminas e aminoácidos. Embora possa ser comprado em lojas de produtos naturais e alguns supermercados, não há nada melhor do que um lote caseiro. Para fazer kombucha, você vai precisar de um recipiente de vidro grande, cerca de 4 litros, um pano limpo e uma coisa conhecida nos Estados Unidos como SCOBY, sigla em inglês para colônia simbiótica de bactérias e levedura, disponível na maioria das lojas de alimentos saudáveis ou na internet. Consulte meu site. O SCOBY é muitas vezes chamado de mãe ou cogumelo do kombucha. Mãe porque é a fonte da vida da bebida, e cogumelo porque, quando se forma na bebida, parece um grande fungo amolecido. Em geral, o kombucha pode ter uma aparência um pouco repelente. Porque o SCOBY parece assumir todo tipo de rosto, cheio de pintas, fibroso ou simplesmente bizarro. No entanto, essa aparência não afeta o sabor, a menos que se forme mofo. Se qualquer bolor preto ou azul aparecer no SCOBY, jogue fora imediatamente tanto ele quanto o chá. Esterilize o recipiente e comece tudo de novo. Rendimento: 3 litros. 3 litros de água destilada. 1 xícara de açúcar não refinado. 6 saquinhos de chá verde orgânico. 1 SCOBY. Ver observação. 1 xícara de kombucha fermentado ou de vinagre de cidra. Coloque a água em uma panela grande em fogo alto. Adicione o açúcar e ponha para ferver. Ferva por 5 minutos, em seguida, adicione os saquinhos de chá. Retire do fogo e reserve por 15 minutos. Para fazer a infusão. Feita a infusão, retire e descarte os saquinhos de chá. Deixe o chá esfriar até a temperatura ambiente. Depois de frio, transfira o chá para uma garrafa de vidro esterilizada de 2 litros. Adicione o SCOBY com o lado brilhante voltado para cima. Adicione o kombucha fermentado ou o vinagre. O SCOBY pode afundar, mas vai subir novamente durante a fermentação, se, por qualquer motivo, você sentir a necessidade de erguê-lo ou movê-lo. Use uma colher de madeira limpa, o metal não reage bem com o SCOBY. Cubra o recipiente com um pano limpo e prenda o pano com um elástico grande. O pano é que impede que poeira, esporos no ar e insetos contaminem a bebida. Deixe o frasco fermentar em temperatura ambiente, não abaixo de 18 C e não acima de 35 C em um local escuro durante 5 a 10 dias. A temperatura é importante porque, se for muito baixa, a bebida vai demorar muito tempo para fermentar. Comece a testar o sabor após o 4º dia. O chá não pode ficar muito doce. Se ficar, é porque o açúcar ainda não foi convertido. O kombucha perfeitamente fermentado deve ter uma acidez efervescente que se assemelha à cidra espumante. Quando fica muito ácido ou tem um odor muito avinagrado, é porque fermentou por muito tempo. Dá para beber, mas não é tão saboroso como deveria. Quando o kombucha ficar bem gaseificado e com o sabor desejado, coloque-o em recipientes esterilizados de vidro,
Vede e leve à geladeira. Descarte o SCOBY. O kombucha irá se manter tampado e refrigerado por até 1 ano. Observação: tanto o SCOBY quanto o kombucha fermentado estão à venda em lojas de alimentos saudáveis e na internet. Embora o vinagre de cidra possa substituir o kombucha fermentado, sugiro começar a sua produção de kombucha com kombucha fermentado, para garantir que você comece com um lote bem-sucedido, garantia que o vinagre de cidra não lhe dará kefir de água. Ao contrário do kefir à base de leite, o kefir de água é uma bebida probiótica feita com água de cocô, água com açúcar ou suco e aromatizada com sucos, extratos ou frutas secas. Uma cultura inicial de grãos de kefir ou kefir em pó é necessária para ativar a fermentação. Os grãos de kefir são compostos por bactérias e leveduras que atuam juntos em uma relação simbiótica, mas na verdade não contém grãos de trigo, ou qualquer outro grão. O termo é usado apenas para descrever a sua aparência. Rendimento: 1 litro. 4 xícaras de água destilada quente. 1/4 de xícara de açúcar não refinado. 3 colheres, chá, de grãos de kefir de água. Ver observação e site. 1/4 de xícara de suco de mirtilo, ou qualquer outra fruta, orgânico. Despeje a água em uma garrafa grande, pouco mais de 1 litro, esterilizada, tomando cuidado de deixar pelo menos 2 centímetros de espaço entre a água e a parte superior do frasco, para que haja espaço para a fermentação da bebida. Adicione o açúcar à água, agitando ocasionalmente até o açúcar se dissolver e a água esfriar. Não junte os grãos de kefir antes de a água esfriar, eles não vão ser ativados adequadamente na água morna. Quando a água estiver fria, adicione os grãos de kefir. Cubra o recipiente com um pano limpo e prenda o pano com um elástico grande. O pano é que impede que poeira, esporos no ar e insetos contaminem a bebida. Deixe fermentar em temperatura ambiente. Confira o andamento da fermentação após 24 horas. Não permita que a fermentação passe de 2 dias. Depois desse tempo, a fermentação pode matar os grãos de kefir. Quando estiver pronto, o kefir ficará bem doce, mas não tão doce quanto a base de água com açúcar. Também pode ficar ligeiramente gaseificado. Embora já dê para beber, uma segunda fermentação, descrita abaixo, vai dar mais sabor. Coe o líquido numa peneira de material não reagente em um recipiente de vidro de 1 litro. Esterilizado, com tampa hermética esterilizada. Reserve os grãos de kefir. Os grãos podem ser armazenados para reutilização, se você desejar fazê-lo, armazene-os, tampados e refrigerados, na mesma quantidade de água com açúcar utilizada nesta receita. Adicione o suco de mirtilo no kefir de água, tendo cuidado de deixar pelo menos 2 centímetros de espaço entre o líquido e a boca do frasco, para que a pressão possa aumentar à medida que a bebida fermenta. Tampe bem e reserve em temperatura ambiente, não inferior a 18 graus Celsius e não superior a 35 graus Celsius. Em local escuro por até 2 dias. A temperatura é importante, porque, se for muito alta, a bebida vai fermentar muito rapidamente e, se for muito baixa, a fermentação vai demorar muito. Passe para a geladeira e deixe o kefir descansar durante 3 dias para permitir que os gases se estabilizem. Quando ele estiver pronto para beber, abra o frasco com cuidado, porque o kefir pode estourar para fora da garrafa, devido à pressão que se acumulou. Observação: os grãos de kefir de água diferem dos grãos de kefir de leite e geralmente são usados
Para fazer kefires com base em sucos de frutas ou água com açúcar. Os grãos de kefir de água, também conhecidos como tibicos, são um SCOBY, uma colônia simbiótica de bactérias e levedura. E utilizados apenas em culturas de kefir de água, eles proliferam melhor em um ambiente altamente mineral, até um dia. Se fermentar por mais de um dia, o processo produz tanto gás que o líquido pode explodir ao se abrir a garrafa. Passe para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 4 horas antes de servir. Quando estiver pronto para beber, abra com cuidado, pois a limonada pode explodir para fora da garrafa devido à pressão que se acumulou. Se o gosto não estiver suficientemente doce, adicione um pouco de estévia.